Então hoje nós vamos para 1 Coríntios, capítulo de número 8, e eu vou fazer essa leitura do capítulo de número 8, e à medida que eu vou lendo, eu vou também comentando com vocês o que está acontecendo aqui. Tá bom? Vamos ter uma palavra de oração em primeiro lugar. Soberano Senhor, amado Deus, queremos entregar... Então diz assim a palavra do Senhor. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Até esse ponto, por enquanto. A Sociedade Bíblica, infelizmente, colocou um título errado sobre essa passagem. Ela fala assim, sobre as coisas sacrificadas a ídolos. Na verdade, essa passagem não está falando sobre coisas sacrificadas a ídolos, apesar dele começar o assunto com coisas sacrificadas a ídolos. Ele vai falar desse negócio aqui, sobre coisas sacrificadas a ídolos. Mas este assunto vai vir, sim, no capítulo 10, Conselho contra a idolatria. O assunto da idolatria vai chegar, mas não aqui. Aqui o assunto é outro. Esse tema não está condizente com o que está sendo dito aqui. É um tema lá que eles acharam que deveriam colocar, fazendo a leitura que eles fizeram. Mas eu quero trazer para vocês a leitura do que estava acontecendo em Corinto naquela ocasião. Vocês lembram na semana passada, quando eu falei que essa igreja de Corinto era uma igreja muito plural? Lembra que eu falei que nessa igreja tinha romanos, tinha gregos, tinha judeus, na sua maioria. Lembra disso? Olha que povo plural. E tinha outros. A gente falou sobre os diáconos. A instituição dos diáconos, todos eram gregos. Houve aquele problema, né? Que as viúvas gregas, as viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas. E os apóstolos, então, deixaram para que o povo resolvesse quem estaria cuidando destas questões, desses problemas. E então escolheram homens no meio do povo. E que surpresa para nós, que entre tantos, todos os escolhidos eram 6 gregos e um deles não era grego, mas também não era judeu, era um prosélito, era alguém convertido ao judaísmo, mas de outra nação. Então, você veja como era uma igreja difícil de ser conduzida. E essa dificuldade continua agora. Difícil de ser conduzida, porque onde há muitas pessoas diferentes, que é o caso da igreja, em todos os tempos, a igreja foi esse lugar de pessoas muito diferentes. Os apóstolos eram muito diferentes. Quando Jesus chamou esses apóstolos para o convívio do ministério, para fundar o seu ministério, ele chamou pessoas diferentes, em todos os sentidos, diferentes na forma de pensar, diferentes na sua classe social, não era todo mundo pescador. Então, nós temos originariamente, na sua fundação, um grupo de diferentes. Um grupo de pessoas diferentes. E agora nós estamos na igreja de Corinto e a gente percebe que essa igreja é uma igreja muito diferente, com pessoas diferentes. E onde existem pessoas diferentes, existe o quê? Onde existem pessoas diferentes, existem costumes diferentes, culturas diferentes. Eles vêm de criações diferentes. Eles vêm de visões diferentes. E temos aqui um problema. E qual era o problema que estava acontecendo em Corinto nesta ocasião?
Os gregos e os romanos eram idólatras por excelência. Eram idólatras por excelência. E, nesta ocasião, a carne era algo assim de um privilégio para as pessoas mais abastadas daquela sociedade. Não era todo mundo que comia carne à vontade. Quando as pessoas mais pobres, o contexto das pessoas mais pobres, que era a grande maioria, para que elas comessem carne, elas comiam as carnes que eram oferecidas nos templos, nos cultos dos templos, as ofertas em sacrifício. Era lá que os pobres comiam carne. Essa carne comprada no mercado para levar para casa e consumir não era uma prática muito realizada entre os pobres, onde a grande maioria, nesse contexto, eram pessoas humildes. Esse era o contexto desta época. E o que estava acontecendo? Que os gregos, acostumados a comer carne nas religiões pagãs, no paganismo, acostumados a isso, eles estavam agora com Cristo, estavam convertidos, mas em algum contexto era a única hipótese para que comessem carne. Os judeus, por exemplo, eles tinham um mercado próprio. Os judeus não compravam carne em qualquer mercado para comer. Havia um mercado de judeus. E esse mercado de judeus vendia a carne que não era sacrificada aos ídolos. Mas nem todos poderiam fazer isto. Nem todos poderiam estar nesse contexto. Então, esta era a grande questão. Os irmãozinhos gregos, que sempre comeram carne dos que foram oferecidos nos templos, agora estavam na igreja e sabiam que o ídolo nada era e que só havia um só Deus. Bom, se o ídolo não é nada e só existe um só Deus, eles estão oferecendo isso aí para quem? Raciocinou? Pensou? Porque é isso que Paulo vai dizer. O ídolo nada é e só existe um só Deus. Então, essa carne foi oferecida para quem? Se eu creio que não existe, que só existe o meu Deus e que o ídolo não é nada, então a carne não foi oferecida para ninguém, segundo o meu ponto de vista, segundo aquilo que eu penso. Então eles não viam problema em comer a carne do ídolo, que foi oferecido lá no ídolo, para os ídolos. Eles não viam problema nisso. Porque, afinal de contas, a ótica da igreja, a forma de ver da igreja, era que só existe um Senhor. E o ídolo, o que é o ídolo? O ídolo é de pedra, o ídolo é de barro, o ídolo é falho, o ídolo é feito por mãos humanas, o ídolo não é nada. Então, isso foi oferecido a quem? Então, para nós, isso não foi oferecido a ninguém. Esse era o que estava acontecendo na igreja. Essa era a questão. A questão não era a idolatria propriamente dita. A questão era um costume que estava trazendo um problema para a igreja. Sabe qual é o problema? O problema entre os mais fracos na fé. E aí eu vou continuar lendo. Você vai ver algumas coisas que eu já falei. Você sabe que hoje a pregação é rápida, né? Então eu vou continuar lendo. Você vai ver aqui o que eu já falei e vamos chegar nessa questão dos mais fracos para você ver que o problema não era exatamente a idolatria. Não se está falando de idolatria aqui. Está falando de uma outra questão que está envolvendo aspectos de idolatria. Mas o cerne da questão eram os mais fracos da igreja de Corinto. Este era o cerne da questão. Então, eu continuo a partir do verso 4. Quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Olha só, o ídolo não é nada. Só existe um só Deus, então eu posso comer carne.
Porque, ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Então, aqui eu acabei de ler aquilo que eu expliquei para vocês. O ídolo não é nada e só existe um só Deus. Então, nenhum problema em comer as iguarias lá dos templos, como a gente sempre fez, porque a gente não pode comprar carne lá no mercado onde a carne não foi oferecida a ninguém. Verso 7. Entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Aqui que começa o problema. Entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, acostumados até agora com o ídolo, olha o que ele diz, alguns acostumados, tinham costume, acostumados até agora com o ídolo, ainda comem desses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos. Então ele diz assim, como se fossem. Quando você diz como se fossem, o que você está dizendo? Acreditam que não são, mas é como se fossem. Quando eu digo, olha, eles comem os alimentos sacrificados ao ídolo como se fossem. Ah, como se fossem, então não são. Então eles desconsideravam, isso aí não está sendo oferecido a ninguém. A gente é grego, nasceu nessa cultura, sempre comeu a carne do templo, que foi oferecido no templo, então a gente continua comendo porque isso aí não é nada. Era essa a mentalidade dos gregos convertidos na igreja de Corinto. Era esse o costume que estava acontecendo. E aí, a gente dá mais um passo, não é? Alguns acostumados até agora com o ídolo, ainda comem desses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Ah, mas tem um problema. Os de cabeça fraca, os de consciência fraca, eles se contaminam com essa ideia. Eles trazem contaminação com essa ideia. Aí ele começa, então, a fazer um discurso sobre esta questão, no verso 8. Não é a comida que nos torna agradáveis a Deus. Ele vai justificar esse comportamento dos gregos. Ele não vai dizer que os gregos, irmãos gregos, estavam exatamente errados por causa disso. Ele vai trazer uma outra ideia, porque eles estariam errados. Então ele diz, não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Gente, olha só o que o apóstolo está dizendo. A gente não perde nada se comer, a gente também não ganha nada se comer. Uau! Você já botou o dedo na cara de alguém que comeu doce de Corme Damião, dizendo que era sacrificado aos ídolos? Pois é, Paulo está dizendo aqui que você não ganha nada se comer e você não perde nada se comer. Você não ganha nada se comer, você não perde nada se comer. Porque se o ídolo nada é e se só há um só Deus, se você acredita nisso, o que você está molestando seu irmão? Por que você está molestando seu irmão? Esse era o problema que está sendo descrito aqui nesta passagem. Aqueles que apontam o dedo na cara do outro. Eu leio novamente, verso 8. Não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos
se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Ele diz, olha, o que torna você agradável ao Senhor não é o que você come, nem o que você deixa de comer. E agora? Não é o que tu come, nem o que tu deixa de comer, o que torna você agradável ao Senhor. Não é por esse caminho que a gente tem que pensar a nossa fé. Verso 9. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Gente, aqui está a chave que resolve o problema deste versículo, desta passagem. Olha, vocês têm a liberdade, vocês têm a mente aberta para fazer como vocês entendem de fazer. De fato, não faz mal comer a comida lá dos ídolos, mas olha só, presta atenção. E a mente do fraco? A mente do fraco na fé, como é que fica? Eu vou ler novamente. Tomara que todos tenham entendido a primeira leitura. Verso 9. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Quer dizer, essa liberdade que eu me converti ali na igreja de Corinto, estou lá, mas eu fui criado comendo carne dos templos. E agora eu descubro que os ídolos não são nada e que só existe um só Deus. E eu sou pobre, não tenho como comer carne se não for passando lá no templo. Então eu tenho essa liberdade, eu posso fazer isso sem problema nenhum. E Paulo diz, você pode, se você comer não faz mal, e se você deixar de comer também não faz mal. O problema não é esse. O problema é que entre nós, como nós somos muito diferentes, nós temos os fracos. Entre nós somos aqueles que se escandalizam. A gente tem aqueles que se escandalizam. A gente tem aqueles que vão estar, de alguma forma, pensando assim, mas o fulano não é da igreja de Corinto? O fulano, aquele irmão não é diácono da igreja de Corinto? Aquele irmão não... Nós temos essas pessoas entre nós e são pessoas preciosas. Então, o problema não era a idolatria aqui. O problema era o dedo que era apontado. O problema era os perseguidores. A igreja tem muitos perseguidores, a igreja tem pessoas que perseguem as outras pessoas. E essa ideia da santidade é clássica do grupo de igreja, do cristianismo. É sempre assim. Aquele que não é santo exige santidade muito maior daquele outro irmãozinho. Quando você vê alguém te exigindo santidade, você pode ter certeza que quem está fazendo isso, santo não é. Provavelmente é pior do que você. Por dentro pode se regozijar. Encontrei um pior do que eu, olha só. Encontrei um pior do que eu. Está me exigindo santidade. E esta é a questão que está acontecendo aqui. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos, porque se alguém enxergar você, que tem conhecimento, sentado à mesa no templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? Aí ele fala assim, gente, olha só, quando vocês estão lá comendo, vocês que têm a liberdade, vocês que sabem que aquilo ali não é nada, vocês que sabem que só existe um só Deus, quando alguém passa na porta e vê você lá dentro do templo comendo aquela comida, será que ele vai ter essa ideia também? Ou será que ele vai dizer assim, olha lá, está sacrificando aos ídolos? Está sacrificando aos ídolos. Será que aquele débil na fé, ele vai ter essa compreensão que você que tem o conhecimento tem? Essa é a questão. É isso que ele está questionando dentro dos Coríntios.
É aquela velha, é a máxima que Paulo escreveu em alguns capítulos aqui atrás, e depois eu vou rever isso. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas nem todas as coisas edificam. Ele estava criticando, olha, esse negócio de comer carne lá no templo dos ídolos, porque os ídolos nada são, e porque só há um só Deus, e porque você tem plena consciência disso, essa prática não é uma prática boa, essa prática não convém. Por quê? Porque entre nós temos os débeis na fé. Nós temos os fracos, que vão passar lá na porta e vão ver você lá e vão confundir a cabeça. E nessa linha, não é bom que eu frequente alguns lugares, né? Nessa linha não é bom que eu frequente alguns lugares. Porque mesmo que a minha intenção lá seja diferente, vai passar o fraco por lá, vai passar o débil por lá. E eu tenho que ter responsabilidade com aquela alma, porque é uma alma preciosa. O fraco é uma alma preciosa. O débil é uma alma preciosa. Então não convém eu estar em alguns lugares. Não convém eu participar de algumas festas. Não convém. Eu não vou ficar citando as festas. E eu não vou ficar citando os lugares. Sabe por quê? Porque você sabe muito bem do que eu estou falando. Você sabe muito bem do que eu estou falando. É isso aí que eu estou falando mesmo. Pois é, no verso 11, e assim, por causa do conhecimento que você tem, perde-se o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Você que tem conhecimento, que tem consciência, sabe que o ídolo nada é, sabe que existe só um Deus, sabe que o sacrifício que eles estão fazendo é para ninguém. Você que tem esse conhecimento todo, que tem essa consciência toda, pois é, você vai, faz desse jeito, e assim, por causa do conhecimento que você tem, perde-se o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. O irmão que é fraco na fé, vai dizer assim, olha lá aquela igreja, olha lá aquele pessoal, vive lá nas festinhas, vive lá com os tais caras assim, os tais caras assado, vive lá, olha lá, vive lá. O débil na fé, você perde o débil na fé. Verso 12. E desse modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. E desse modo, ferindo a consciência fraca do seu irmão. Gente, Paulo coloca ferir a consciência fraca do irmão como um pecado contra Cristo. Ferir a consciência fraca do irmão, um pecado contra Cristo. Então, por mais que vocês saibam aí que comer as comidas do altar dos ídolos não faz mal nenhum, por mais que vocês tenham essa consciência, cuidado que essa consciência está levando um monte de gente para o inferno. Cuidado que com essa consciência vocês estão pecando contra Cristo. É o que ele está dizendo para a igreja de Corinto. E acredito que é o que ele esteja dizendo para todas as igrejas do século 21 também. Porque nós continuamos com os fracos entre nós. Os fortes têm que ter essa consciência. Quem tem consciência do que é pecado, do que não é pecado, do caminho que está trilhando, tem que entender que a sua consciência não pode destruir o pobre coitado, que é fraco. Destruir o pobre coitado, porque é contra Cristo que vocês estão pecando. É contra o Senhor. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne,
para que não venha a escandalizá-lo. Se o problema é esse, se esse é o problema que nós temos, nunca mais comerei carne. Não posso comprar a que vende no mercado e não é sacrificada. Então, nunca mais comerei carne. Olha a solução do apóstolo para não escandalizar. Qual era o problema que ele estava apontando? Irmãos que escandalizam outros irmãos por causa da sua consciência. Tem alguma coisa a ver com idolatria? Nada tem a ver com esse título da Sociedade Bíblica. O último versículo que ele conclui, ele diz: e por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Simples assim. Nosso problema é quando uma atitude nossa escandaliza o outro. Esse é o nosso problema. E dentro da igreja nós temos muitas pessoas com sabedoria, mas como nós somos um grupo plural, nós temos muitas pessoas sem sabedoria. E por isso que eu estou aqui, é por isso que eu existo, para pregar a palavra e trazer o esclarecimento, a luz para o povo. Por isso que o discipulado existe, para a gente aprender. Então a questão não é idolatria, a questão é se você traz escândalo. E aí eu passei por umas situações engraçadas, difíceis, né, desses dias de eleição. Porque como a gente não se mete na eleição, eu deixo rolar solto aí e tal, quem quiser que vote em A e B e C, isso é um problema seu, não é um problema meu. Porque a gente nunca fez isso na vida. Os crentes atualmente agora eles querem se meter na eleição. Não é? Então aí está todo mundo batendo boca para um lado, para o outro e tal. Aí quando cheguei, fui levar o carro na oficina, bateram no carro da Mônica 1 mês atrás, fui levar o carro na oficina. Aí era um dia depois da eleição do segundo turno. E sabe como é que é, né? A gente fica com medo da pessoa, tu não conhece a pessoa e tal, né? Como é que eu vou dizer? E aí o mecânico chegou, e aí? Como é que foi o resultado da eleição? E eu falei, e agora? O que eu respondo, meu Deus? Posso tomar um tiro agora? Posso sair escorraçado daqui? Pode acontecer qualquer coisa. Eu olhei para a cara dele assim, falei assim, podia ser diferente? Ele, é mesmo, tal, porque eu não sabia em que ele... Qual era a dele? Eu não sabia qual era a dele. Eu falei assim, podia ser diferente? Podia ter sido diferente? Ah, é mesmo, não sei o que, tal. Aí depois eu saquei qual era a dele. Aí eu entrei na dele. Porque se eu falo alguma coisa contrária, eu ia escandalizar aquela pobre alma, que daqui a pouco vai descobrir que eu sou pastor. Esse pastor. Porque muita gente votou no A e muita gente votou no B e está todo mundo dentro da igreja. E eu falei assim, meu Deus, e agora o que eu falo? E aí, como é que foi? Como é que foi o resultado da eleição? Eu poderia ser diferente? Você está entendendo? É uma coisa tão pequena, irmãos. Ele não escandaliza o outro, entendeu? Ele não tem nada com isso em quem eu votei, isso é problema meu, não é problema dele. Ia dar um problema se houvesse uma discordância ali. Então, ficamos assim. Mas existem outras questões que acontecem dentro da igreja. Pessoas que postam coisas
no YouTube. É impressionante como eu sou uma pessoa bem informada. Porque todos os outros me informam quando você posta uma bobagem lá. Fulano estava no botequim, pastor. Manda uma foto do fulano no botequim. Fulano estava não sei aonde. Manda uma foto. Fulano, mandam. Tem sempre alguém que vem e manda para mim. Eu não ando. Irmãos, há muito tempo que eu não ando no Facebook. Facebook eu já abandonei. Só tem lá, só para... Quando aparece alguma postagem lá, na verdade eu postei no Instagram e ele posta direto para lá. Mas tudo mandam para mim. E aí eu fico assim, meu Deus, será que eu ainda vou ter que pregar muito naquela igreja, meu Deus? Essa alma não aprendeu isso ainda. Essa alma não aprendeu isso. Vou morrer pregando lá e... Eu vou dizer para Deus quando eu chegar assim, Senhor, eu tentei. Eu falava, eu dizia, eu sou testemunho, depois está tudo gravado lá também. O problema não era meu, o problema era na cabeça deles. Porque eu não sei, irmãos, eu não sei, o camarada está na igreja, crente e tal, e posta cada abobrinha. Tipo assim, que se dane o débil na fé. Que se dane o débil na fé. Não estou nem aí para o débil na fé. Deixa o débil na fé para lá. Gente, igreja cresce. Vê se cresce. Para de postar besteira. Se besteira, vai escandalizar o de fora. Vai escandalizar quem está fora. É contra Cristo que você está pecando. O débil está vendo aquilo lá, naquela igreja eu não entro. Por quê? Porque eu sei, esse aqui é lá, daquela igreja lá, eu não entro naquela igreja. Porque olha aqui o que esses caras fazem, pensa que eu apoio, pensa que eu sou. Tá. Essa igreja, irmãos, é uma igreja que o Espírito Santo fala, por isso que eu ando calado. Por isso que quando alguém manda uma foto dessa para mim, eu não chamo lá no meu gabinete para conversar com a pessoa. Porque eu tenho certeza que ela vai ouvir o Espírito Santo. Se ela me ouvir aqui, ela vai ouvir o Espírito Santo. Ela vai ouvir. Porque eu não prego nada fora do que está escrito aqui. Nada fora do que está escrito na palavra. Então, este era o ensinamento de 1 Coríntios 8. Paulo olhou um problema na igreja, os débeis na fé. Aqueles que a sua fé depende da boa conduta do irmão ao lado. A sua fé depende do bom testemunho do irmão ao lado. Você entendeu? Essa é a questão aqui. Vamos curvar a cabeça para uma palavra de oração.